Olá pessoal, vamos resolver a questão número 10 da prova do nível 2 da primeira fase da OBMAP 2016. O triângulo ABCD da figura é formado por 36 triângulos equiláteros menores, cada um deles com área 1. Qual é a soma das áreas dos 4 triângulos amarelos? Esta aqui é uma questão na qual é interessante a gente ver essa imagem gigante aqui e tentar decompor em imagens menores que facilitem o cálculo das áreas. Esse tipo de questão costuma ser clássico no OBMAP. Sempre cai uma questão com um desenho assim, com uma área estranha pintada, e a gente tem que tentar dividir em figuras menores, das quais a gente saiba como calcular a área. Vejamos. O enunciado aqui, ele tem a ideia de ajudar a gente nessa questão do raciocínio, porque ele já diz para a gente que cada um desses triângulozinhos equiláteros menores tem área 1. Então nós vamos utilizar cada triângulozinho equilátero menor aqui como base para o nosso raciocínio. Vamos ver, temos 4 triângulos. Vamos começar por esses dois aqui maiores, que parecem triângulos equiláteros e, portanto, deve ser mais fácil calcular a área deles. Como assim mais fácil? Então a ideia vai ser eu tentar descobrir uma imagem maior que contenha esse triângulo e que eu saiba a razão entre as áreas. Como assim? Veja esse triângulo equilátero aqui. Bom, ele corta esses triângulos equiláteros menores aqui no meio, tá vendo? Então aqui eu tenho metade desse triângulo aqui eu tenho metade desse, aqui eu tenho metade desse, aqui metade. Então eu vou ter 6 metades. 6 vezes meio é 3. Logo, esse triângulo equilátero amarelo aqui corresponde a 3 triângulos equiláteros menores aqui. Outra maneira de perceber isso é a seguinte: vamos montar um hexágono aqui. Como esses triângulos menores são equiláteros, isso aqui que eu estou colocando aqui em vermelho corresponde a um hexágono regular. E esse triângulo equilátero que está aqui dentro vai cortar cada um desses pedaços aqui, que são paralelogramos, na metade. Então a área total dessa parte amarela vai ser metade da área desse hexágono todo. Esse hexágono tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. Portanto, a área em amarelo é metade de 6, que é 3. Então nós descobrimos que a área desse triângulo aqui vai ser 3. Agora vamos reservar e observar os outros triângulos. Bom, vamos ver esse triângulo A, esse triângulo aqui está perto do vértice A. Vamos tentar adotar uma estratégia interessante de dividir em paralelogramos. Veja aqui, eu tenho esses triângulos aqui, esse triângulo tem essa base e essa altura. Se eu dividir aqui, veja que esse pedaço que eu estou colocando em azul, ele é um paralelogramo, né? Tem 2 pares de lados paralelos. E esse segmento aqui vai corresponder a uma diagonal desse paralelogramo. Isso significa que as duas áreas desse lado aqui em branco e desse lado em amarelo vão ser iguais. Portanto, essa área em amarelo aqui é metade da área desse paralelogramo que eu coloquei em azul. Ou seja, esse paralelogramo é composto por 1, 2, 3, 4 triângulos. Assim, a área amarela é metade de 4, que é 2. Portanto, descobrimos mais um valor. Ó. Esse aqui, então, tem área 2. Então, reservamos de novo, igual a receita de bolo. Vamos reservando e depois a gente vai juntar tudo no liquidificador. Vamos ver agora esse outro triângulo aqui. Esse triângulo está mais difícil de ver, né? Eu posso tentar quebrar, sei lá, quebrar nesse triângulo equilátero maior aqui, que é formado por 4 triângulos menores, né? Parece o símbolo da Triforce. Mas o que acontece? Vamos analisar o seguinte fator. Ele corresponde à metade dessa área que está em verde. Olhando assim é meio difícil de perceber, né? Vamos então adotar a seguinte estratégia. Eu sei que essa base aqui é formada por 2 triângulos equiláteros aqui, ó. Esse tamanho aqui são 2 aqui, é um aqui e o outro aqui, então é 2. Veja que esse triângulo que a gente calculou a área em azul também tem 2 aqui de base, né? 1, 2. A base aqui vai ser 2, 2 medidas aqui. Seja lá quais medidas forem, são 2 medidas. E a altura? A altura aqui corresponde à altura desse triângulo. E a altura aqui também corresponde à altura desse triângulo aqui. Então olha só. A base desses 2 triângulos coincidem e a altura desses 2 triângulos coincide também, não é? Como eu calculo a área de um triângulo? Não é a medida da base vezes a altura dividido por 2? Então, se a área do triângulo é dada por essa fórmula e a base e a altura dos 2 triângulos é a mesma, quer dizer que
a área vai ser a mesma. Bom, eu já sei que a área aqui é 2, né? Então a área aqui desse outro triângulo vai ser a mesma, vai ser 2 também. Então, de fato, a área desse triângulo em amarelo é metade desse triângulo aqui em verde. Só que aqui, como foi mais difícil de perceber, a gente utilizou esse raciocínio da área do triângulo. Bom, agora para a gente ficar feliz, só falta descobrir a área desse outro triângulo aqui, né? Vamos ver o que acontece aqui finalmente para acabar essa coisa. Temos esse triângulo que é equilátero, aparentemente, né? Como podemos dividir ele? Vamos tentar usar a estratégia do paralelogramo. Tenho que tentar enxergar paralelogramos aqui. Vamos tentar então dividir da seguinte maneira. Ó, eu vou montar um triângulo aqui, ó, montar esse triângulo aqui. Vou montar esse triângulo aqui. E vou montar mais esse triângulo aqui. Ó. Fiz uma divisão bem diferente. Ó. Tá vendo? Eu dividi esse triângulo grande aqui nesse triângulo menor aqui, nesse triângulo aqui, nesse, e sobrou um equilátero aqui no meio, menorzinho, tá? Que esse aqui tem unidade 1 de medida, né? Agora, observe o seguinte. Aqui, eu não tinha um paralelogramo com esses 4 triângulos? Esse paralelogramo que eu fiz com os 4 triângulos não é o mesmo desse aqui, ó? Se eu fizer essa divisão aqui, não corresponde ao mesmo paralelogramo, ó? 2 aqui, 1 aqui, 2 aqui, 1 aqui. E essa medida aqui é uma diagonal desse paralelogramo. Esse paralelogramo mede quanto? Ah, a gente já viu aqui que ele mede 4. Então a área em amarelo aqui é metade de 4, que é 2. Então esse pedacinho aqui em vermelho, a área desse pedaço aqui em vermelho é 2. Esse pedaço aqui é 2. Mas esse pedaço aqui em vermelho, esse aqui e esse, pela divisão que eu fiz do desenho, são iguais. Então esse tem área 2, esse tem área 2 e esse tem área 2. E esse triângulo equilátero menorzinho aqui tem área 1. Então a área total desse triângulo equilátero maior é 2 mais 2 mais 2 mais 1, que é 7. Portanto, nós descobrimos que a área desse outro triângulo é 7. Finalmente, temos a área dos 4 triângulos. Nós queremos a soma das áreas. Então agora vamos juntar tudo, é só somar, né? 2 mais 2 mais 7 mais 3. Quanto será que vai dar isso? 2 mais 2 é 4, 4 mais 7 é 11, 11 mais 3, 14. Logo, a soma das áreas corresponde a 14, que é a alternativa B. E isso termina esta questão.